A paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 5. É do versículo 1 ao 20. Mas vamos começar no versículo 8. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que lhe tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em total juízo, e temeram. Amém? Até aqui está bom. Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa. Queremos clamar por Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, falar conosco. Em nome de Jesus, recebe este louvor, a cada hino que já foi cantado, para que o nosso coração se alegre na Tua presença, para que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração. Pai Santo, abre os nossos olhos espirituais para entender que vivemos num mundo espiritual. O mundo que estamos, Pai, na terra é terrestre, é carnal, mas sabemos que existe um mundo espiritual, onde as hostes demoníacas, onde os anjos, onde o seu céu, onde a Tua presença é real. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, que possamos compreender, Senhor, que existe este mundo e nos dar condições de lutarmos com armas espirituais e não armas carnais. Em nome de Jesus, dai-nos a Tua vitória. Amém. Louvemos. Som. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aqueles que desejarem ficar de pé, continuar adorando o Senhor, fiquem à vontade, tá? Nós vamos louvar o hino, o poderoso Deus. Que você se conecte nesse momento com o Pai, tá? Amém. Em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus, aleluias. Podeis assentar. Vamos iniciar o nosso estudo. Oramos há pouco para que Deus nos abençoe, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender que não é só o mundo visível ou o mundo invisível aos olhos humanos, mas visto pelo microscópio. Não é só este mundo real, natural, humano, cósmico que existe. Existe também aquilo que os olhos não veem, que a ciência não consegue aferir, que é o mundo espiritual. E hoje nós vamos trabalhar exatamente esse foco. Na doutrina anterior, um dos objetivos era falar o texto que nós falamos, de capítulo 4, finalizar o capítulo 4, e fazer essa história. Só que essa história são 20 versículos. Não foi possível a gente conseguir. No finalzinho, eu tentei dar uma acelerada, mas não dava. Amém? Li apenas um pouco e dei por encerrado. A gente estuda, prepara tanto material, e às vezes a gente deixa de lado coisas que eu acho importante a gente discutir nesta noite. Então, nós estaremos discutindo exatamente esse mundo espiritual. Vamos ver como é que funciona algumas coisas que estão colocadas no texto. Então, no capítulo 5, no versículo 1, está escrito: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saíram ele do barco. Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Mais uma vez, é necessário a gente fazer uma comparação. Se você quiser deixa aberto aí capítulo 8 e capítulo 8 de Mateus e Lucas. Todos os dois são capítulo 8. Marcos, a partir do versículo 28, e Lucas, se não me engano, 27. Acho que é um a menos. Amém? 26, né? A partir do 26. Vamos lá. Nós temos aí 3 relatos de um mesmo fato. Só que Mateus diz que são 2 endemoniados. Marcos, que nós estamos estudando, e Lucas, diz que é apenas um endemoniado. Então, nós queremos começar falando um pouco sobre essa aparente contradição ou divergência. Amém? Bom, se a gente disser que um general que foi à guerra com 300 soldados
e eu disser para você se o general ganhou a guerra, está certo ou está errado? Geralmente dizem como? O general fulano de tal ganhou a guerra. Os prisioneiros se renderam a ele. Não foi ao exército, não foi à cavalaria, não foi aos tanques, não foi aos aviões. Às vezes, o cabeça, o líder, leva os louros ou também colhe também as críticas, né? É igual aqui no Brasil a gente tem o presidente. Tudo de errado que acontece, o presidente é culpado. Mas tudo que acontece de bom e o presidente é o responsável, às vezes ninguém diz nada. Mas o certo é isso mesmo. Deu errado, crítica no líder. Quando as coisas dão errado aqui, a culpa é do Edson, é do pastor Edson. A culpa não é da liderança. Quem escolheu a liderança? Foi o pastor Edson. Então, se um líder fracassa, a culpa é minha. Às vezes faltou suporte, às vezes faltou eu afinar um pouco alguma coisa. Então, a culpa muitas vezes vem para a liderança, tá bom? Então, se eu disser, o general e o seu exército dominaram e venceram a guerra, está errado? Está até mais completo, não está errado, né? Está mais completo. Então, aqui nós temos, o fato é, Jesus curou, expulsou demônio de um ou de dois? Se Mateus está dizendo que foi de dois, então Jesus expulsou de dois. Pastor, mas como é que o senhor pode falar isso? Calma, é só a introdução. Amém? Se você observar o relato de Mateus, ele é mais curto, ele é mais breve. Ele fala de dois endemoniados. Eles podem ter chegado ao mesmo tempo. Eles podem ter sido curados ao mesmo tempo. Eles podem ter chegado em tempos diferentes, sido curados. E a manifestação que está escrito em Marcos e em Lucas, com mais detalhes, ser apenas de um. O principal, aquele mais famoso, aquele que toda a cidade conhecia, aquele a qual, depois de Jesus libertar, se lançaram a querer seguir a Cristo. Mas Marcos e Lucas registram aquele que teve um encontro, que teve uma reação, que teve uma forma de querer seguir a Cristo após a libertação. Muitas vezes Jesus fazia milagres e as pessoas agradeciam, outras não. Lembra dos 10 leprosos? Se um livro dissesse 10 leprosos foram curados por Jesus, e só um livro dissesse um leproso foi curado e agradeceu a Jesus, voltou para agradecer a Jesus. Poderia ser um caso semelhante, poderia ter acontecido com os 10 leprosos. Essa mesma diferença. O que importa é, aqueles que não creem na Bíblia, eles procuram qualquer coisa para poder desvalorizar a Escritura. Mas o que você não pode perder é a essência. Em todos os três, Jesus entrou, Jesus falou, Jesus expulsou, Jesus teve poder contra o demônio, contra os demônios, contra aqueles que estavam ali. Amém? E você vai observar que cada evangelho traz um detalhe. Quando Mateus diz que são 2, e quando a gente estuda, a gente pode entender que Marcos e Lucas estão falando exatamente de um que foi falar com Jesus depois de ter sido liberto. E Jesus fala com ele, tem um diálogo com ele. Então Jesus só falou com um, não falou com os dois. A gente pode entender desta forma e harmonizar o texto sem rasgar folha, riscar palavras do Novo Testamento. Amém? Então o que a gente não pode perder é a essência, é a mensagem. E a mensagem é:
Jesus tem poder para libertar os cativos, para libertar dos demônios. Jesus é poderoso para quebrar as forças demoníacas. Esta é a mensagem do texto, e nenhum dos 3 textos divergem disso. Amém? Só que um é mais completo. 2, que diz que é apenas um, são mais completos. Ok? Uma outra coisa que poderíamos dizer ainda na introdução é sobre a localidade que Jesus está indo. Vamos olhar o mapa. Geralmente, norte é para cima e o sul para baixo, correto? Então, estamos no Mar da Galileia. Cafarnaum está um pouco mais aqui a nordeste, né? É isso? Ou noroeste? Eu não sei, eu sempre erro. Norte, sul, leste, oeste. Então é nordeste. Isso mesmo. Aqui em cima, mais ou menos aqui, no Mar da Galileia. Tem o Mar da Galileia aqui, Cafarnaum está por aqui. E esta cidade está do outro lado. Jesus não disse, vamos para o outro lado do mar? Possivelmente, Jesus estava em Cafarnaum. E o outro lado é a Decápolis. São 10 cidades. Começa até aqui. Se a gente for começar com a primeira, que é Damasco, ali na Síria. Só que essa cidade ela fica exatamente do lado oposto do mar. O mar está aqui, do lado oposto aqui de Cafarnaum, que é a cidade de Gadara. Amém? Então, são 10 cidades aqui nessa região, à direita do Rio Jordão, que começa lá nas colinas de Golã, perto da Síria, e vem descendo. Hoje, o que são essas 10 cidades? A gente sabe que quando o povo de Deus tomou a terra, ele tomou terras antes do Jordão e depois do Jordão. E nós sabemos que hoje Israel não tem terra antes do Jordão. Israel está espremido entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Ele não tem terra do outro lado. Por quê? Tinha o reino de Moabe, aqui embaixo, perto da cabeceira do Mar Morto, e o reino de Amon. E as cidades estavam beirando o rio Jordão, as cidades que eram as 2,5 tribos que Moisés conquistou antes de Josué atravessar o rio Jordão para conquistar. Amém? Às vezes a gente, quando fala sem um recurso, fica difícil, né? Mas eu vou mandar para os irmãos depois a foto no grupo do WhatsApp, para os irmãos clarear mais a mente. Mas o que importa é, quais são as cidades hoje? Hoje, a Jordânia é Moabe, Amon. E o que é Moabe e Amon? Os 2 filhos de Ló, por incesto, né, realizado com as suas filhas. Os irmãos lembram lá de Sodoma e Gomorra, né? Estava sendo destruída e eles vão para um lugar e tem 2 filhos, Moabe e Amon. Amém? Então, essas 2 cidades, Deus não mandou o povo de Deus tomar. Nem Moabe, nem Amon e nem Edom. Que Edom são os descendentes de Saul. Deus permitiu que eles permanecessem perto do povo de Deus. Então, hoje, a Jordânia tomou conta, se uniu Amon com Moabitas e com as cidades todas beirando o rio do lado de cá. E Damasco ficou com a Síria. Então, nós temos Síria, Jordânia, Iraque já é um pouco mais depois da Jordânia, já acho que está fora das 10 cidades. Só para os irmãos entenderem um pouco o mapa, entender um pouco da geopolítica, né? Poderíamos dizer assim, para a gente poder compreender para o mapa mundi. Né? Então, estas cidades estão no centro, ali como chamado de Oriente Médio. É na Ásia, mas é ali bem no centro, entre África e a própria Ásia. Né? A Ásia já é o Oriente Médio ali mesmo. Né? Mas tem essa separação, porque eles estão realmente bem no centro do mapa mundi, né? Mais ou menos ali centralizados. Quais são essas 10 cidades? Tem várias. Uma delas
chama-se Filadélfia. Mas está aqui no Oriente Médio, o mar Mediterrâneo está para cá, está no Oriente Médio. Não tem nada a ver com Filadélfia, que está lá na Ásia, lá em cima, perto da Europa, na Turquia. Hoje é Turquia. As 7 cidades de Apocalipse, Laodiceia, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, todas essas 7 estão ali na Turquia. Então não tem nada a ver com a Turquia, não tem nada a ver com a Filadélfia lá de cima. Amém? É só uma curiosidade para a gente entrar no assunto. Vamos lá? Nesse texto, do capítulo 1 ao capítulo 20, tem 3 forças agindo. Primeira, Satanás. Aí Jesus pisa lá na terra. Jesus. E depois nós vamos ver também a própria sociedade local pressionando, exigindo, interagindo aqui. Então nós temos essas três forças trabalhando aí e contrárias, né? Totalmente contrárias. Então, o que nós podemos dizer? Saindo do barco veio esse homem, o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Era um homem que estava possesso de demônios. Então, a primeira coisa, o que Satanás faz com o homem? Tem 3 forças trabalhando. O que que Jesus fez com o homem? E o que é que a sociedade, como que ela vê esse homem também? Como é que ela interagiu com esse homem? Então, nós vamos ver esses 3 focos agora, tá bom? Então, o primeiro, Satanás, qual é o valor de uma alma para Satanás? O que Satanás faz com ela? Escraviza, destrói a família, tirou ele do relacionamento familiar, tirou ele do meio da sociedade, o expeliu para o cemitério, para longe da habitação dos vivos, foi morar com os mortos. Esse foi o local que ele foi habitar. Isso é o que Satanás quer fazer com o mundo, com as pessoas. É trazer destruição. É um prazer aparente, mas que muitas vezes vai trazendo desgraça, vai trazendo, destruindo a família. Quantos casamentos que se interrompem, que cessam, que acabam, que o homem vira a cabeça, e muitas vezes foi o pecado. É o diabo que ofereceu e ele caiu na tentação. E por causa disso, houve perca na sua família, houve perca financeira, houve perca emocional, tantos problemas que acontecem por causa de uma separação. O que Satanás faz com alguém? Primeiro, ele domina a pessoa através da possessão. O diabo, os demônios, podem agir de 2 maneiras. Uma é de opressão, pode oprimir alguém, oprimir uma casa, oprimir um local, porém, ele não entra nessa pessoa. É só uma opressão, é uma casta demoníaca, qual Paulo se refere. Não lutamos contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o principado, contra o príncipe da maldade. Então ele está falando dessa potestade, é uma casta demoníaca. Esse principado é um anjo, no caso aí é um demônio, que é responsável pela localidade. Às vezes eles colocam deuses, santos, para uma cidade. Diz que tal santo é padroeiro do Brasil. Isso são demônios, em que as pessoas colocam como responsável para trazer o mal e a desgraça no meio da sociedade. Mas Deus também tem os seus anjos, como nós temos na Bíblia, né? Miguel, Gabriel, o anjo Gabriel, o outro é o arcanjo,
que são de defesa da nação, que ajudam a nação nas guerras espirituais. Diz que Gabriel está trazendo a resposta para Daniel, e o mundo espiritual está acontecendo uma batalha. Daniel está de jejum, orando, em comunhão com Deus, e ele diz que não vai parar de jejuar enquanto Deus não responder. E ele vai passando um dia, 2, uma semana, 2, até chegar na terceira semana, 21º dia, vem a resposta. E ele diz, um anjo, né? Eu fui parado. No momento que você dobrou os joelhos para poder começar a orar, Deus me deu a ordem e eu desci para entregar a mensagem. Mas o príncipe da Pérsia, outro demônio, na verdade um demônio, responsável por esta parte da Pérsia, por este país da Pérsia, onde Nabucodonosor ou aqueles reis ali estavam, né? Medos e persas. Aí, quando vai chegar a resposta, é impedida aquela resposta, até chegar Miguel, para poder auxiliar e a resposta chegar. Amém? Guerra espiritual. Vencemos guerras espirituais com 2 exemplos de Daniel, com oração e jejum. São essas armas que nós podemos batalhar guerras espirituais. Existem, irmãos, coisas que acontecem na nossa casa, às vezes na finança ou nos nossos filhos, que a gente não compreende. A gente está orientando corretamente, a gente está tentando fazer as coisas certas, mas às vezes a gente percebe que está tendo alguma coisa errada. O que é que nós devemos fazer? Desesperar? Jogar a toalha? Abandonar? Não. Há uma guerra espiritual. Não é só a obediência formal, não é só a obediência do filho. Às vezes, quando pai e mãe se juntam num propósito em favor do lar, ou que junta mais um ou outro irmão, outra pessoa da família, irmãos, isso é uma potência na mão de Deus. Essa concordância, oração de concordância para Deus quebrar, para Deus libertar, para Deus fazer milagres no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Havia momentos, e foram poucos, que meus filhos apanharam, né? Só foi até 9 anos, 8 e pouco, que eles andaram levando as palmadas, né? Depois, parece que os caboclos andaram direitinho, durinho, tá? Já estavam andando direitinho, não foi necessário mais ficar com essas correções, né? A gente usava outros métodos, né, para poder corrigi-los. Mas havia momentos que a gente não sabia o que fazer. Porque, irmãos, o pai tem o direito de corrigir o filho, sim ou não? O pai pode usar de violência para deixar marca no filho? O filho sangrando, o filho mancando? Não pode. Isso está errado. Agora, a correção, ela é necessária. A Bíblia diz que se criar o filho sem usar a vara, vai dar mal. Quem não corrige o filho será envergonhado, diz a Bíblia. Então a correção, ela pode ser feita verbal? Pode. Pode ser castigo? Pode. Mas também, né, as correções. E hoje está um pouco complicada essa questão da correção física, né? Mas a gente pode usar vários meios para poder corrigir os nossos filhos, com amor. Irmãos, eu acostumei a dar um tapa nos meus filhos. Eles dizem que doía, né? Mas era só um. Se saísse do meio e eu acertasse o móvel, acertasse a parede, aí levava 3. Era até para me esquecer que batia em outra coisa, eu batia na coisa mais macia. Tem muita coisa que a gente faz e a gente se arrepende. Mas eu louvo a Deus que Ele me deu graça, paciência, sabedoria, ser moderado também em muitos aspectos na correção dos meus filhos. A correção, não sei nem por que eu entrei na correção, perdi o fio da meada. Se eu lembrar, eu volto para a correção.
Senão fica só com as palmadas aí mesmo. Correção sendo necessária, né? Vamos lá. A possessão demoníaca, a pessoa que fica endemoniada, ela tem características. Qual é a primeira característica? Ela perde a consciência. Não sei se alguém já teve experiência. Alguém já teve experiência de ver alguém que estava endemoniado ficar liberto? Ou de você orar pela pessoa e ver a pessoa liberta? Quem já teve alguma experiência dessa? Levanta a mão. Não são poucos, mas também não é muito, né? Mas algumas pessoas, eu já tive experiência. Tanto vendo, quanto também orando, né? Uma vez estávamos em Planaltina e chegou um jovem trazido pelo pai e pelo irmão, sem camisa, só de short, todo amarrado, jogado em cima da caçamba do carro, uma D20, aquelas picape cortada. Esse rapaz, não sei se estava com o irmão lá em cima, que agora eu não me lembro, mas ele estava todo amarrado lá em cima, amarrado o pé e amarrado mão, todo enrolado de corda. Aí quando chegou, eu estava na porta. Eu era porteiro, estava ali na porta, como o irmão está ali agora. E aí chegou o carro estacionando ali, próximo. O que eu fiz? Para eu não atrapalhar o culto, porque na verdade eu não estava na porta central, eu estava na porta lateral. Ao invés de eu chamar a pessoa, entrar com o endemoniado amarrado aqui no meio da igreja, na ordem do culto, o que eu fiz? Falei para o rapaz, pode colocar aqui no subsolo aí, ó. Tinha subsolo essa igreja que eu frequentava lá em Planaltina. Pode colocar aí no subsolo aí que nós já estamos descendo. Aí saí eu dentro da igreja. Irmã fulana, por favor, vem comigo. Tem um endemoniado lá embaixo. Irmão fulano, vem comigo. Tem um endemoniado lá embaixo. Irmãos, eu escolhi quem é que ia descer. Porque eu ia nas consagrações. Eu sabia quem era de oração, quem não era de oração. A mulher de oração, o homem de oração. Eu conhecia alguns que eu tinha a intimidade de estar orando junto com eles. E foram esses que eu chamei. Nós descemos lá embaixo. E a primeira coisa que a irmãzinha do coquezinho fez foi esse. As irmãzinhas do coque, né? Pode desamarrar. O pai e a mãe, o pai e o irmão. Não, ele está muito violento e não sei o que. Pode soltar as cordas, pode soltar. Falei, misericórdia, vamos agora aqui para cima. E aí a gente tentou soltar, e a gente segurava para cá, segurava para lá, aqueles que estavam ali, e fomos botando a mão e colocando a mão, e a irmãzinha colocando a mão, repreendendo. E daqui a pouco aquele homem saiu conversando, subindo a escada sozinho, sem precisar de ser carregado. Isto é o poder de Deus, isso é o poder do Evangelho, isto é real, louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para libertar. Geralmente, quando você ora e a pessoa é liberta, a primeira coisa ela pergunta, aonde eu estou? Quem é você? Ele fica assustado. Sabe por quê? Porque o demônio tira a consciência. Porque o demônio tampa a mente. Impede a pessoa de fazer as coisas dentro de uma consciência. É algo terrível. É diferente da emanação, da presença do Espírito Santo de Deus, quando vem sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, somos templos de Deus, que Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo não tira a consciência, o Espírito Santo não tira a sua razão. Você pode escolher aceitar a tentação ou fugir da tentação. Você pode aceitar ou não fazer o mal. Você pode rejeitar os pratos de Satanás e se aproximar de Deus, porque o Espírito Santo não tira a sua consciência e te joga para dentro do céu de qualquer maneira, não. Você mantém a consciência. É o homem interior, em contato com Deus, na sua mais profunda
intimidade, nós temos esse contato profundo com Ele. Então o Espírito Santo ele não tira consciência. Eu estou falando em línguas e sei o que está acontecendo aqui ao meu redor. Eu estou orando em espírito e sei muito o que está acontecendo, onde estou. Eu não saio de uma oração em que estava arrebatado, assim por dizer, em espírito, e não sabia onde eu estava. Só se for uma dimensão mais à frente, que Paulo, ele diz, eu não sei se no corpo ou se na alma, ou em espírito, mas eu fui trasladado, eu fui levado até o terceiro céu. Ele sabia, irmão, onde ele estava, sabia ou não? Eu fui ao terceiro céu. Eu não sei se foi no corpo ou se foi no espírito, porque é inconsciente, é inconcebível o corpo ter entrado lá. Eu devo ter ido em espírito. Há um pouco de confusão na mente dele aí, mas ele sabe muito bem aonde ele estava, ele sabe que foi ele, eu, Paulo, fui arrebatado. E ele conta as coisas que podem contar e não conta aquilo que não pode contar. Tem coisas que eu vi que eu não posso falar, mas tem muita coisa que Paulo falou, porque ele podia falar. Então, não tira consciência, a pessoa volta da experiência sem perder o discernimento. Aqui não. Aqui o endemoniado perdeu toda a consciência. Não sabe onde está. Inclusive, é uma das coisas que a gente fica tentando ver, é a consciência dele. Fazendo perguntas, interagindo com ele, para que a gente possa entender. Não pergunta igual às vezes acontece, né? Por aí. Então, a primeira é possessão demoníaca. O diabo fez isso com esse rapaz. Um demônio, no caso desse, uma legião. Nós vimos que uma legião romana poderia ter até 6.000 soldados. Esse homem não estava no controle de si mesmo. Quando o diabo pega alguém, irmãos, ela perde a liberdade. Mas nós que somos de Deus, nós temos a liberdade no Espírito Santo para fazer as coisas. Aqui ninguém está obrigado. Ninguém é obrigado a dar glória a Deus, ninguém é obrigado a glorificar o Senhor quando ouve uma mensagem e confirma no seu coração. Não somos obrigados, mas é por amor a Deus, é por entender que Ele está falando, que a gente glorifica e a gente adora a esse Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também pode acontecer dessas pessoas terem uma força sobrenatural. Até o texto que nós lemos na doutrina anterior, né? Falando que Sansão tinha força sobre-humana, mas esse endemoniado aqui também tinha. Nenhuma cadeia podia prender esse endemoniado. Ele quebrava cadeia, quebrava correntes, prisões, não conseguia prender ele, não conseguia segurar. Tudo ele tentava e não conseguia. O pessoal tentava prender ele e não conseguia. Sansão também, tentaram prender Sansão de várias formas e não conseguiam prender Sansão. E eu fiz a pergunta na doutrina anterior. Qual que é a diferença? É que uma é para destruição, outra é para libertação, outra é para o bem da nação, outra é para o bem da igreja. Todos os dons espirituais são para bem da igreja. É para que a igreja cresça, é para que a igreja floresça, é para que a obra de Deus marche, é para que a obra de Deus seja vencedora, é para bem comum para todos, não é individual. Quem tem o dom, está bem, quem não tem, não está. Não, às vezes o seu dom abençoa a minha vida, às vezes o meu dom abençoa a sua vida, o dom de um abençoa o outro, louvado seja o nome do Senhor, porque é para benefício do corpo, é o mesmo Espírito trabalhando em benefício do corpo. Outra coisa é a violência. Violentos. Irmãos, já vi gente passando por baixo do banco e jogando o banco para cima, como se banco fosse cartolina, papelão.
Eu já vi pessoas se esgueirando como serpente, atravessando de um lado para o outro, aí por baixo, e chegando lá do outro lado. Aí você fala assim, não, estava de palhaçada. Irmãos, se for assim, podia ser até palhaçada, né? Que assim dá para você ir juntando e fazendo. Agora, fazendo isso aqui igual cobra, o nosso corpo não é bem para fazer esse movimento lateral, né? E eu já vi isso acontecer. Se você for usar força física só, se não for oração, não consegue não. Você até começa tentando segurar. E se der para a gente permanecer segurando, às vezes a gente permanece segurando. Como eu já fiz algumas vezes, já participei desses momentos assim acontecendo. Né? Então, às vezes é possível acontecer. Mas você sair de igual a igual para o outro. Você pode ser faixa preta, você pode ser lutador de 5 artes marciais, você pode ser MMA, lutador de MMA. Se for demônio, te joga de um lado para o outro igual se não fosse nada. Como se você fosse um qualquer, sem nenhum tipo de luta. Agora, na força do Espírito Santo, nós conseguimos a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Mateus chega a dizer que ninguém podia nem atravessar aqueles caminhos. Quem ousasse passar perto lá ia ter problema. Nós temos também um outro caso em que parece que são 7 filhos de um diácono lá, eles chegam e começam a expulsar, te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. O que é que os demônios falam? Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, mas vocês quem são? E diz a Bíblia que o demônio chegou neles e pegou 7, meu amigo. Bateu como se fosse um só. Então a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. É uma coisa real e é uma coisa que a igreja não deve ter medo. Irmãos, a única coisa que você precisa é comunhão com Deus. Só. Só isso. Está sozinho, apareceu, coloca a mão e expulsa no nome de Jesus. Não é no seu nome, não é no nome de ninguém. Irmãos, esse ato aqui é para mostrar o poder de Jesus. Os discípulos expulsavam o demônio também. Jesus autorizou, deu poder para os discípulos expulsar o demônio. Só que não era igual Jesus. Jesus só falava, sai dele. E todos nós e os discípulos tinham que dizer o quê? Sai em nome de Jesus. É o nome de Jesus. É a pessoa de Jesus que tem essa autoridade e aqueles que o servem e o adoram têm também essa autoridade para estar expulsando demônios. Amém? Essa pessoa também ela não tem amor próprio. Esse homem andava nu. Ele não parava com roupas. Nenhuma roupa ele colocava que ficasse nele. Se alguém tentasse vestir ele, ele não tinha pudor. Porque é isso que o diabo faz, irmão. Ele tira a vergonha das pessoas. Ele tira um trabalhador, aprisiona nas drogas e essa pessoa vira um mendigo na rua. Quantas vezes a gente já viu notícia dessa? A pessoa era um artista, agora é um fumador de crack. A pessoa era um empresário, agora é um fumador de crack. Está lá nas drogas, na heroína, preso, passando por casas de recuperação. E muita gente, irmãos, às vezes nós falhamos muito, muitas vezes a gente diz assim, isso é falta de vergonha na cara. Já viu o que a cachaça faz e continua. Bebe porque quer, vai morrer desse jeito. Irmãos, quem somos nós? Às vezes a pessoa está escravizada pelo demônio. Eu também não estou aqui também querendo justificar os erros, as coisas erradas. Vão dar conta de todas as palavras, de tudo que estão fazendo.
Às vezes a pessoa não tem amor próprio. Ela se destrói. Esse rapaz aqui se autodilacerava. Não sei se ele se cortava com faca, com pedra, com o que tivesse, ele se cortava, se machucava todo. E no texto que eu escrevi semana passada, falava dessa questão. Jovens, adolescentes, pessoas que estão se automutilando, se cortando, e às vezes até dentro da casa dos crentes. Irmãos, nesse texto, essa automutilação era demônio. Então, às vezes, falar, meu filho não faz isso está errado. Você vai fazer uma coisa dessa com você está se machucando, querendo promover na pessoa um bem-estar, um desejo de querer não se machucar, às vezes não funciona. É oração e jejum que vence casta demoníaca. Só oração não resolve. Muitas fortalezas são quebradas através da oração e jejum. Jesus disse, essa casta demoníaca só sai com oração e jejum. Amor próprio, a pessoa às vezes não tinha isso, né? Feria-se com pedra. Ele mesmo era o seu próprio inimigo. Uma pessoa também endemoniada, ela pode adivinhar. Eu não sei se o resultado é contribuído por eles mesmos, mas ela consegue ver alguma coisa. Pode ser por adivinhação, por feitiçaria, pode ser por engano, que a maioria é só engano. O diabo, numa sessão espírita, né, em que o médium recebe e diz, eu sou fulano, aí pigarreia, tosse, caminha fazendo o barulho que o outro fazia, aí você fala, ele caminhava assim mesmo, a pessoa vai... O demônio estava lá, irmãos, o demônio, ele não tem cronologia de tempo não, irmãos. O demônio e os anjos foram criados para serem eternos, eles não ficam velhos, eles não vão ficando com cabelo branco não, eles não envelhecem, eles acumulam as experiências. É o mesmo que estava lá na época que tentou o Caim, eles continuam aí tentando os outros para matar os outros. O que mais que além de ter possessão e desses sinais da possessão, o que mais que o diabo faz? Leva a pessoa para a impureza, foi o que nós falamos, né? Leva a pessoa à degradação. Existem rituais espíritas e na macumbaria que eles comem órgãos de pessoas mortas, defunto. Vão ao cemitério, tira partes para fazer os seus rituais. Um pai de santo para virar, uma pessoa para virar pai de santo, ele tem que fazer um pacto de impureza. Nós estamos lendo Levítico, Números, nós estamos lendo junto com os irmãos aqui, umas 100 pessoas mais ou menos estão lendo comigo, e nós estamos vendo que o sacerdote tem que fazer um ato de purificação dele, de perdão primeiro dos seus pecados, para depois ele orar para Deus perdoar o pecado dos outros, para depois ele fazer sacrifício pelo pecado dos outros. E o demônio também trabalha mais ou menos assim, só que na contramão. Tem que fazer a pessoa virar muito impura, fazer tudo que não é para fazer, para que ele possa ter a permanência de entidades dentro dele, demônios dentro dele, que vão controlar outros demônios e chamar aquilo para fazer as coisas erradas. A macumbaria, fazer essas coisas. Mas contra aqueles que servem a Deus não vale encantamento. Deus falou isso para Israel. Até o texto que eu li agora, que nós estávamos fazendo comentário, fizemos comentário hoje, sobre Labão, né?
Labão está lá, e a palavra está dizendo que lá não vale encantamento contra eles. Aquele que Deus abençoou é bendito. Se você se entregou para Jesus, você é bendito. Não adianta os outros querer te amaldiçoar. A maldição não pode pegar. Macumba não pode pegar no crente fiel. Por isso que nós temos que vigiar. Orai e vigiai. Para quê? O que essa oração e essa vigilância tem? Tem a ver com isso. Fortalecimento, manter a nossa comunhão, o óleo. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte a unção. Nunca falte a comunhão do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Temos que ter a cada dia essa consciência. Vai dormir, analisar a vida, pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, me perdoa, eu falei assim com a minha mãe, eu falei assim com meu pai, eu não devia ter falado isso. Irmãos, e a gente acertar as coisas, para que Deus possa nos manter alvo, manter as nossas vestes limpas, alvas, em todo o tempo mantenha as vestes alvas. Mas o que acontece? Por que alguém é possesso? Muitas vezes. As pessoas estão brincando. As pessoas brincam com satanismo. Crentes que vão para Halloween. Credo, pastor, o que o senhor está falando? Abrindo porta de legalidade para o demônio entrar dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua vida. É por isso que crente não deve levar os filhos para Cosme e Damião. São comidas sacrificadas a ídolos, ao espiritismo. É por isso que crente não deve ir em festa de São João. São deuses pagãos. A pessoa vai abrindo porta de legalidade. Pode ser aberta a porta de legalidade com pornografia. Pode abrir porta de ilegalidade por várias coisas que não agradam a Deus. Porque Deus está dentro de nós, mas quando nós entristecemos o Espírito Santo se afasta. Não podemos entristecer o Espírito Santo, senão ele se afasta. Se ao redor estão os anjos e Deus se afasta, quem está em derredor? É o demônio. Eles estão procurando a quem possa tragar. Irmãos, a quem numa manada o leão vai em cima? Ele vai em cima do mais forte ou do mais fraco? É do que está capenga. É do que senta lá, desculpa quem está sentado nos últimos bancos aí. É os que sentam lá, quase fora da igreja. Com esse som maravilhoso, pode sentar em qualquer lugar que não tem problema, né? Mas aqueles que vêm para o culto e não prestam atenção no que está acontecendo aqui dentro. Nós estamos aqui instruindo contra as hostes inimigas, mostrando as ciladas, as coisas que eles vão colocando muitas vezes. Como que acontece? Os espíritos também malignos levam a pessoa para se envolver com aquilo que é imundo. Não só leva a pessoa para um local imundo, lá para Cracolândia, como faz a pessoa mexer com coisas imundas, que são essas coisas que nós já falamos, que para ela é natural, faz parte do chamado dela para poder receber a entidade. Outra coisa é que o demônio ele tira a paz da pessoa que está endemoniada. A pessoa não tem paz. Quando a pessoa volta na consciência que as pessoas contam para ela o que ela fez, aí vem vergonha, vem remorso, vem impotência, vem dificuldades, e o próprio demônio vai querer depois que ela, além de mutilar, tire a própria vida. Não, se mata, não tem mais jeito para você não. A gente tem que ter cuidado com essas mensagens que vêm na nossa cabeça. Jesus venceu a tentação do suicídio. Satanás quis tentar Jesus com o suicídio.
E Jesus venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Você também pode vencer. Nós venceremos. Nossa família vai vencer. No nome de Jesus. Esse endemoniado, ele chega para Jesus e ele adora Jesus. Ele ajoelha e quem está dentro dele clama: que tenho eu contigo, Jesus? Filho de Deus Altíssimo. Irmãos, esse rapaz tinha consciência que Jesus era o Messias? Não. Mas os demônios tinham? Tinham. Jesus, ele disse: eu vi Satanás cair como raio. Quando ele caiu e foi jogado na terra, foi jogado fora do terceiro céu, do céu de Deus. São 3 céus que existem. Existe o céu azul ou negro, esse aqui que você olha para cima e vê, que é o que está dentro. Aí tem a ionosfera, tem esses atmosfera, né? Então tem atmosfera, ionosfera e o universo. Essa ionosfera com o universo é o segundo céu. É o céu onde as estrelas estão colocadas, onde o cosmos está colocado, onde o próprio planeta Terra está colocado. E existe o céu celestial, o céu de Deus, a presença de Deus, onde está a nova Jerusalém, que vai ser descida do céu para poder vir implantar o milênio. O que Jesus faz por essa pessoa? Ele grita, ele está falando com Jesus, e o versículo 8 diz: porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus falava na mente dele. Jesus não estava falando alto. E Jesus falava só no seu interior. E já estavam começando a ter tremores dentro daquele homem, para que aquele homem fosse liberto. As correntes começaram a cair pela autoridade, pelo poder de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele responde que é legião, e nós já vimos o que é uma legião. O que Jesus faz? Em primeiro lugar, Jesus liberta, é o único capaz de libertar alguém do poder das trevas. E esse foi um dos objetivos de Jesus vir à Terra. Quebrar os grilhões, trazer liberdade aos cativos. É uma das missões. Jesus veio curar o físico, Jesus veio curar a alma, Jesus veio trazer libertação, Jesus veio perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer fazer as coisas completas na nossa vida, em todos os aspectos. Então Jesus é o único poderoso para libertar o homem da escravidão, do demônio. Primeiro, a carta de João, a epístola, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. Por isso que quando eu peco, eu estou abrindo legalidade para o demônio atuar na minha vida. E às vezes são coisinhas pequenas, a gente vai deixando, quando pensar que não, a gente está todo enrolado. Porque o diabo peca desde o início, desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando a gente estava todo preso, e a gente veio para Jesus, e Jesus nos libertou, irmãos, que coisa maravilhosa. Estava conversando com alguém essa semana, e falando que eu desviei, eu saí da casa do Senhor, fiquei quase 1 ano fora da igreja e retornei. Irmãos, a gente vai descendo, padrão moral, conduta, ética. A gente vai descendo. Às vezes a gente não tem retorno, irmãos.
Às vezes a gente não consegue voltar. Só a mão de Deus, só o poder de Deus para vir quebrar o jugo, vir quebrar e desfazer as obras do diabo nas nossas vidas, irmãos. Porque senão a gente permanece daquele jeito, não tem volta. Quantos amigos meus saíram da igreja e não tiveram a oportunidade de voltar? Teve um amigo que estava fazendo uma viagem de Planaltina, saindo de Planaltina, não sei se ele ia viajar para algum lugar, e no meio do caminho bateu o carro e morreu na hora. Não estava frequentando a igreja. Havia desviado e só estava fazendo as coisas erradas. Pastor, o senhor está dizendo que ele foi para o inferno? Eu não estou dizendo nada. Mas a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. O fruto que ele estava fazendo não era um fruto bom. Deus pode ter perdoado ele, se ele pediu perdão, Deus pode perdoar na hora? Pode. Agora tem que saber se deu tempo. E aí é com Deus, não é comigo, eu não estou aqui para condenar ninguém. Amém? Jesus é poderoso para quebrar toda a força de Satanás agindo em qualquer lugar. Dentro da igreja não é lugar para Satanás agir, para demônio agir. É por isso que o círculo de oração funciona nesta igreja, e esse círculo de oração funcionando nos auxilia nessas coisas, fortalecendo a igreja nesse sentido, fechando brecha nesse sentido. Aqui não é lugar para isso. Mas pode acontecer uma manifestação? Pode. Dentro do culto de Jesus, teve gente que estava lá e estava endemoniado. Sim ou não? Tinha uma mulher com a mão que andava curvada, que nós já pregamos aqui, e aquele encurvar dela era o quê? Um demônio. E ela estava assistindo o culto, Jesus pregando na sinagoga. E Jesus a libertou. Se você crê neste nome, se você crê nesse Senhor, Ele é poderoso para te libertar. Nunca mais você vai comer lavagem. Nunca mais você vai voltar na lama. Não temos que ter saudade deste período das nossas vidas, aqueles que tiveram a infelicidade de desviarem, de viver na lama durante um período. Mas o único capaz de nos libertar, de nos dar consciência, de nos dar ética, de nos colocar no caminho, de fazer cumprir com a vontade dele na nossa vida, é só se Deus derramar a sua graça, o seu poder na minha e na sua vida. Se você clamar, Deus é poderoso para entrar com providência na sua casa, na sua vida, nesta hora, neste momento, e trazer libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem, ele roga para que Jesus não envie ele para o lago de fogo. Tem uma prisão dentro do inferno. E nesta prisão existem alguns demônios presos, que serão soltos depois do milênio. Ou, é isso? Depois do milênio serão soltos. O próprio diabo será preso e depois será solto. E esses demônios vão sair para fazer guerra contra os santos. E vão vir com tudo. Só que lá no inferno não é lugar de Satanás ficar, não. Eu já falei isso aqui na igreja. Tem gente que pensa que o diabo está dentro do inferno, com um tridente na mão e com uma fogueirinha lá, passando o tempo, torrando os outros, rodando os outros. Irmão, inferno, não tem senhor lá, não. O único senhor do inferno lá é Deus. Deus é o Senhor em qualquer lugar. Seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, todos vão te dizer, Ele é o Senhor. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não tem lugar que Deus não possa atuar. E o próprio inferno é uma masmorra, uma cadeia, uma punição para quem não obedece a Deus. E quem foi que fez? Deus para quem? Para o diabo e seus anjos. Não foi feito para homem,
Mas todo mundo que quiser acompanhar Satanás e o demônio vão entrar com ele no reino dele, que não é reino nenhum, que é o lago de fogo. Ele não tem reino nenhum. Não fica pensando que Satanás vai ficar lá gozando da cara dos outros, não. Todo mundo que estiver lá vai estar no mesmo patamar de desgraça total. E esta é a palavra, que é sem a graça de Deus. Rogando muito. Eles rogam para entrar na manada de porcos. Por que Jesus deixou esses demônios entrar na manada de porcos? Os demônios pediram e Jesus atendeu. Tem alguns motivos que o escritor, comentarista, coloca aqui. Está até mais à frente, né? Então vamos falar primeiro o que Jesus faz com o homem. Jesus liberta, é o único capaz de libertar. Segundo lugar, Jesus devolve a dignidade do homem. O homem agora tem vergonha de andar nu. Ele agora tem pudor, tem ética. A gente só recupera o respeito próprio, o amor próprio, quando nós estamos com Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nesse negócio de amor próprio, esse negócio de querer o bem da gente, a gente não tem isso não, irmãos. As pessoas não se valorizam. São relacionamentos de jovens que não esperam o tempo de Deus. Se relacionam para fazer sexo e não para poder casar. O único objetivo deles não é casar, é fazer sexo. Muitos relacionamentos. Deixa eu sair desse assunto, né? Já entrei e estou saindo. Jesus devolveu a dignidade. Como é que Jesus devolveu a dignidade? Esses homens voltam, depois que a manada de porco sai, em debandada, as pessoas vão na cidade, contam para o pessoal da cidade, todo mundo vai lá no cemitério, vai lá onde está acontecendo esse problema lá com os porcos e com esse gadareno. Quem é este homem, né? Quem é esse homem que está vindo aí? E aí você vai ver o poder de Jesus. Olha o que Jesus faz, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, o que ninguém conseguia prender, o que andava nu, o que se feria. Como é que você vai ver ele agora? Assentado. Ele agora ouve. Ele agora conversa. Ele agora está com consciência. Assentado. Vestido. Não está mais nu. Irmãos, é isso que Deus fez comigo e com você. Nós estávamos todos enrolados no mundo. O padrão moral nosso era 0, ou abaixo de 0. É por isso que nós estamos vendo envolvimento de homem com homem, mulher com mulher. Nós estamos vendo homens e mulheres com animais. Nós estamos vendo as drogas tomar conta. Nós estamos vendo as pessoas não valorizarem a família. As pessoas chamar de família aquilo que não é família, que a Bíblia não chama de família. É porque eles vão descendo o padrão, vão descendo o padrão, vão descendo o padrão. E muitas vezes os programas de televisão têm feito eu e você, a igreja, aceitar o padrão do mundo como padrão correto. Não, mas o que há de mal? 2 homens que se gostam, que não faz nada de mal a ninguém. É porque é contrário à Bíblia. A Bíblia condena homem se relacionar com outro homem como se ele fosse mulher. Mulher se relacionar com outra mulher como se fosse homem. Não sou eu que condeno, é a Bíblia que condena. Enquanto essa Bíblia aqui, até se essa Bíblia for mudada, porque é o projeto aí, é mudar a Bíblia, tem esse projeto, ainda que isso aconteça. Aprenda, entenda, tudo que Deus diz que é certo, o homem está deturpando. Deus diz que cuida das crianças,
Aí os outros fazem a pedofilia. Deus diz, o que Deus uniu, o homem não separa. É o que mais tem, é separação, é divórcio. É pessoas aconselhando, separa, joga tudo para cima, vai embora, vai. E tem gente que separa e ainda diz, foi Deus que mandou. É o Deus na mitologia, de rabo e chifre. É o Deus com D minúsculo. É o Deus desse século. E não o Deus da Bíblia. O Yahvé, o Deus criador de todas as coisas. Porque ele já escreveu na Bíblia que o que ele uniu, não separa o homem. Encontrou esse homem sentado aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor, irmãos, para a gente ser restaurado do que os pés do Senhor Jesus. É lá que aquele, como diz em Apocalipse, você está aí pensando que você é rica, que você está vestida, que você tem colírio, eu te aconselho, compra colírio meu, porque tu é pobre, cega e nu. E miserável. Mas quando a gente vai para os pés de Jesus, Jesus restabelece comunhão, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus limpa aquela casa, aquele coração, organiza aquele coração e torna-se morada de Deus. O homem está de pé, quer dizer, aos pés de Jesus, o homem está vestido. O homem está em perfeito juízo, em consciência, entendendo tudo. Agora eu estou entendendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi aquele homem quando ninguém dava nada por ele. Sua família o abandonou. A cidade o expulsou. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, as coisas ficam diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Foi Ele que fez isso com você, foi Ele que fez isso comigo. É Ele que está cuidando da minha casa, da sua casa. Nenhum mal chegará à tua tenda. Porque o Senhor está conosco, a mão do Senhor está conosco, a bênção do Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo que eu tenho alguns versículos na Bíblia que eu acho que é muito triste. Eu costumo dizer que a história que eu acho muito triste é de Sansão, quando ele derruba tudo, quebra tudo, mata todo mundo, resolve tudo na mão. E de repente ele diz, eu vou sair como eu saí das outras vezes, e a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo tinha saído dele. É triste. Mas aqui também tem uma oração equivocada, uma oração errada. As pessoas estão rogando a Jesus. Rogar é orar, é pedir, é falar com Jesus. E o rogo deles aqui, depois que eles viram o que Jesus fez, você ia pensar assim, está pedindo para Jesus expulsar outros demônios lá dentro da cidade. Não. Eles estão pedindo para Jesus ir embora. Se retire de nós. Vá embora da nossa terra. Nos leva para a terceira coisa. O que o diabo quer? Destruir a pessoa. O que Jesus faz? Renova, recupera, liberta, dá consciência novamente. E o que a sociedade está interagindo ali? Primeira coisa, ela afastou aquele homem do convívio social. Ela tentou resolver o problema daquele homem através de cadeia, através de correntes. Não conseguiu. Expulsou aquele homem do convívio. Aquela sociedade valorizou mais os porcos do que aquele homem. Por causa do prejuízo financeiro dos porcos, eles mandaram Jesus embora. Eles não deram importância para o poder de Jesus na vida daquele endemoniado. Eles não se importaram em ver um homem consciente, limpo, arrumado, vestido. Não, e não se preocuparam com isso.
E eu escrevi assim: Jesus está disposto a sacrificar qualquer criatura em favor do homem. Esse pensamento é contrário ao pensamento da sociedade, do ateu, das pessoas, e muitos crentes entram nessa, de achar que a natureza é mais importante do que o homem, que os animais são mais importantes do que o homem. Hoje no Brasil, fica-se preso porque bate num cachorro, maltrata um cachorro, do que às vezes um bandido que, além de roubar, xinga, dá tapa na cara do trabalhador, às vezes mata e fica em liberdade. Chega na audiência de custódia e é solto logo em seguida. Mas se quebrar um galho de uma árvore, se matar um animal que é de extinção, acabou a tua liberdade também, está extinguida a tua liberdade. Esse pensamento é contrário ao da sociedade que endeusa tudo, coloca os animais e a natureza com valor igual ou superior ao homem. Casais que estão adotando cachorro e não querem ter filhos. E alguns crentes, porque ter filho, pastor, nesse mundo tão difícil, pastor, é porque é isso que o diabo quer. Quer parar a procriação e ainda do povo de Deus. Enquanto o muçulmano está tendo aí 5, 8, 10 filhos cada um, os crentes, igual eu, 2. E eu tive muito. Tem outros que é só um. Tá muito bom, tá bom. Complicado demais, irmãos. Muitos países têm mais velho do que criança. Isso vai levar à extinção do povo. Estava vendo uma reportagem, acho que esses dias também, sobre a Itália, que tem um prefeito lá numa cidade, que tem casas que estão lá abandonadas há muito tempo, não tem ninguém para morar. Aí estão fazendo um contrato para você ir para lá, morar, e ainda teve um outro momento lá que eles venderam casa bem baratinho para o pessoal ficar lá na cidade. Só não pode comprar e ir embora, tem que comprar e ficar morando, tem que interagir, tem que vivenciar a cidade. Eles querem povoar, sabe por quê? Porque pararam de fazer filho. Por quê, pastor? Primeiro porque eles acham que ter só um filho é o certo, 2 filhos é o certo. Por quê? Porque muitos homens agora não querem mais ter relação sexual com mulher. Com o sexo oposto. Satanás está entrando, meu irmão, de pé no pescoço. Para diminuir a população, diminuir o número de pessoas. De tudo quanto é jeito. E a homossexualidade é uma das maneiras de não ter filho. De não cumprir com aquilo que Deus disse. Crescer e multiplicai-vos. Não sei porque eu entrei nisso também não, mas vamos embora, vamos para outro assunto. Estou falando de animal e de natureza sendo superior ao homem. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, mas o homem ele se envolve diretamente. O texto diz que ele amassou o barro. O texto diz que ele fez um boneco. O texto diz, e eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu creio em Gênesis, eu creio em Apocalipse, eu creio nos Evangelhos, eu creio na palavra de Deus, que esta é a palavra de Deus, suficiente para nós. Agora, quem não crê na Bíblia, vai achar outras explicações aí. E diz que Deus soprou do seu espírito sobre o homem, e o homem se tornou alma vivente. A coroa da criação. Vamos ficar de pé, irmãos?
Ainda tinha mais coisa aqui, mas nosso horário já venceu. Equipe de louvor, Pastor Paulo, pode vir fazer essa oração. Deus abençoe os irmãos. Deus é poderoso, irmãos, e Ele quer nos dar autoridade. Há coisas dentro da sua casa que não tem explicação humana. A explicação está no joelho, na oração, no jejum. É assim que a igreja vence, é assim que a igreja adquire poder e autoridade para vencer.